Olha, muito bonito. Tem uma esfera ali, tipo um chafariz, é muito legal. E tudo bem acessível mesmo. Para o viajante circular tem que ser tudo acessível, né? Mesmo que esteja, ó, tudo com rampa, apoio dos dois lados, ó. Mesmo que eu já esteja no processo bom de reabilitação, quanto mais acessível, melhor. Olha, muito bonito. E tem parquinho lá. Parquinho colorido. Olha que lindo. Olha o hotel. Ah, é lá em cima até o nosso hotel. O Spa do Vinho. Cave do Sol. 1927, olha. Olá, tudo? Bom dia. Olha que lindo. É. Olha que maravilha. Obrigado. Já conhecem? Não, primeira vez temos uma degustação, isso, às 11. Gustavo? Somos nós. Isso, Vocês vêm pelo Spa do Vinho, certo? isso. Nós temos uma parceria, né, com o Spa do Vinho, que aí vocês ganham um desconto. Isso, já Então, ela falou que a degustação saía de 180 por 90 por pessoa. isso. Olha que lindo. Nossa, tô impressionado. Que maravilha. Maravilhoso. Os dois? Ah, é? Eu achei que era 180. Cada uma custa 90, né? Ah, cada uma custa 90. Achei que cada uma custava 180. É, né? 180 os dois. Que beleza. Vai ser crédito? Não precisa. Ah, não sei. Tem alguma diferença? Não, então não. Então não, Maria. É só a Receita Federal que nos manda perguntar. Ah, entendi. Então tá. Ah, você quer o quê? Uma vez eles denunciaram que eles não estavam perguntando. Ah, meu Deus. Sério? Eita. Que coisa. Claro. Isso. Ficando por aqui? O nosso espaço é assim. Ah, tem também a visita guiada, tá? Isso. Então, a Quer gente fazer a sai visita daqui, guiada? Vamos. Vamos fazer isso. sai daqui, assiste um vídeo institucional, depois desce nas caves. Perfeito. Durante as caves, é sempre incluído tudo. Ah, legal. Depois, o restante da degustação ocorre aqui, Perfeito. nesse espaço. Tá, vamos fazer sim. Obrigado, viu? Maria, muito obrigado. Obrigado, Maria. Quer dançar uma circuladinha? Ah. Ó. Cave do Sol.
Bonito mesmo. Olha. Bom dia, tudo bem? Tudo Bom em ordem? dia. Olha, tem suco de uva. Olha, tem umas banheiras. Olha que legal as banheiras, né? Olha, molho de tomate tradicional. Compotas de damasco. Olha que delícia. Olha o suco. Suco de uva cara. Olha que bonita essa Olha o selo aí ó, em relevo, olha. Olha que lindo. Ó, mais sucos de uva. Suco de uva puro, certificado. Olha. Nossa, pergunta se a gente não vai levar. Capaz que não. Cave do Sol Reserva. Olha. Uau, que maravilha, hein? Que é isso? Cave do Sol varia. Varietais. E vamos esperar então para começar o show. Aham. Deixa. Exclusivo? As taças de vocês eu vou deixar aqui por enquanto, tá? Tá bom. Quando a gente for descer, se vocês também quiserem deixar aqui por enquanto, quando a gente for descer pra cá, aí vocês pedem. Então, bom dia, sejam muito bem-vindos à Vinícola Cave do Sol. Me chamo Maria, sou enóloga e estarei então junto com vocês. Durante a nossa visita, fotos Algum problema? As fotos estão. Algum problema filmar para colocar no meu canal no YouTube? Quer dizer, fotos estão permitidas em todos os ambientes. Oba, então vídeo também. Sim, e caso vocês tenham alguma dúvida, podem me questionar a qualquer momento. A nossa dinâmica então vai ser a seguinte. Primeiro, nós vamos lá na sala de vídeo, onde foi gravado um documentário institucional para vocês, onde eles resumem a sua trajetória, desde a saída dos patriarcas da Itália, no ano de 1888, até o ano de 2020, quando foi inaugurado esse prédio do complexo de enoturismo. Olha, é novo. Isso é uma história, então, que abrange Itália, Jundiaí, São Paulo, Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, até chegar aqui no Vale dos Vinhedos. Essa história também vai abranger muito a produção de suco de uva e de vinho de mesa para vender a granel. A marca Cave do Sol e os vinhos finos foram lançados no ano de 2020, junto com o complexo de enoturismo. Até então, eles produziam e vendiam, não tinha uma marca, um produto engarrafado. Então, toda essa história tem aqui na parede, mas eu não vou ler aqui para vocês, porque eles vão falar no vídeo, para não ficar muito repetitivo. Só vou parar lá nas duas últimas fotos para apresentar a família proprietária da Cave do Sol para vocês. Então, podem me acompanhar aqui, por gentileza. Gostaria de comentar um pouquinho com vocês de um fato que ocorreu no ano de 2018. O seu Arnaldo, ele sempre produziu muito suco de uva e ele era adepto da produção do suco de uva puro, que era um suco que envolvia somente uva e processo.
No ano de 2018, ele criou a Associação Brasileira de Elaboradores do Suco de Uva Puro. Essa associação é composta por 12 empresas aqui do Rio Grande do Sul e eles têm esse selo de pureza e qualidade. Esse é um selo que atesta que o que vai no nosso suco é uva, processo e nada mais. Não há adição de água, açúcar, corantes e nem conservantes. Ao final da degustação de vocês, caso queiram experimentar o nosso suco, é só me solicitar que eu sirvo para vocês. E essa é a família proprietária da Cave do Sol. O seu Arnaldo Passarinho é hoje o dono, tem hoje 88 anos. Ele é neto dos imigrantes italianos que foram lá para Jundiaí. Aqui a sua esposa, a dona Arlete Tonedo. A dona Arlete é natural de Flores da Cunha. Eles se casaram em 1973 e juntos tiveram 3 filhos, a Cristiane, o Christian e o César. O seu Arnaldo, desde que chegou no Rio Grande do Sul, fez morada em Flores da Cunha. E com essa idade, para ele não estava fácil ir e vir todos os dias. Ele então passou a parte administrativa para os 2 filhos mais velhos, o Christian e a Cristiane. O César, o filho mais novo, não se envolveu nos assuntos da vinícola. Ele tem o espectro de autismo. Então pinta quadros como uma forma de socializar. E aqui na nossa visita vocês vão encontrar alguns dos quadros pintados pelo César. E essa foi uma forma encontrada de trazer o César também para a Cave do Sol. Ali na parede tem um painel, na loja tem alguns quadros e lá embaixo nas nossas caves tem também outras obras expostas. Ele inclusive pintou o pai e a mãe, são obras que vão estar bem na entrada da cave, que vão estar nos recebendo. E aqui nós temos o complexo de enoturismo. O complexo é composto de 3 pisos. No piso de baixo ficam as nossas caves, para onde nós vamos daqui a pouquinho. O piso do meio é onde nós estamos, que é o espaço que compreende loja e vinheria. E no terceiro piso tem o restaurante Dolce Italia. Ele que é uma parceria da Cave do Sol com a Escola de Gastronomia da UFRGS. Agora, peço a gentileza que passem aqui na nossa sala de vídeo. Ela é uma sala bem ampla. Quer ficar na sua cadeira mesmo? Não, fica nessa. Você quer sair da sua? Tá. Vai lá. Esse vai ser um vídeo bem breve, tá? No final do vídeo vai aparecer aqui um senhorzinho cantarolando uma música em italiano. Trata-se do senhor Guido. Fica melhor que o leve, Eu acho que sim, variar. Porque daí eu. Como elevador? É só apertar o P O P. e você chega mais embaixo. Tá. Se vocês quiserem de elevador, então de escadas. Então vamos lá. Vamos agora nas caves. caves. Nas cavidades. Nas cavidades. O bebê até cair. Agora. Olha que diferente. Tem outros quadros dele. Ano passado, em outubro, durante todo o mês foi realizada uma exposição aqui nas caves. Então tinha mais de 30 obras dele expostas. E ele é muito apegado aos quadros, né? Ele não vende, não doa, não faz nada. Mas teve um quadro em específico que ele aceitou fazer uma doação.
exposição, o quadro foi leiloado e o valor arrecadado foi destinado para uma empresa aqui de Bento Gonçalves, a PAC, que acolhe pessoas que têm... Qual o valor, você lembra? Não lembro, que tem o espectro de autismo. Autismo. Então, sejam muito bem-vindos aqui à nossa cave. A cave, para que ela fosse construída, foram implodidos 5.000 metros cúbicos de rocha. Caramba. E restou esse paredão natural que não houve a necessidade de demolição. Olha que legal. Essa rocha, ela é formada de basalto. Basalto é o que compõe a maioria dos solos aqui do Vale dos Vinhedos, que é um solo que tem muitas pedras, é muito pedregoso, o que permite uma boa drenagem da água das chuvas. A água que pinga ali um pouquinho de vez em quando é natural. Ajuda. Antes de começar a visita, eu vim aqui e desliguei o sistema de refrigeração. Tava mais Estava um frio. pouquinho mais frio. Aí a pedra ajuda a manter a temperatura. Então, o ideal é que a nossa cave não ultrapasse 18 graus, já que nós temos vinho nas barricas, temos espumante ali, temos vinho em cave, em processo de maturação. E a Cave do Sol traz um pouco da União de Vinhos, que era a vinícola, a primeira vinícola que o seu Arnaldo comprou lá em Flores da Cunha, que ele desativou quando resolveu construir o complexo de enoturismo. Então, os tijolos à vista que tem aqui na cave, lá na União de Vinhos, eram base para as grandes pipas de madeira. Os tijolos foram desmanchados, viraram aqui as paredes, e as pipas deram origem à porta das caves, à porta dos banheiros, o tampo das mesas, o balcão lá da vinharia. Olha, tudo feito com a madeira das pipas. Tudo um dia foi madeira de pipa. Pipas que eram construídas ou de araucária ou de grápia. Utiliza aqui, então, não era importante. Não. As primeiras pipas, elas eram utilizadas com o intuito de armazenamento e não de maturação. Então, era de madeira brasileira mesmo. Aqui na nossa cave também, vocês vão encontrar algumas obras de arte, elas que foram construídas com alguns elementos vindos da União de Vinhos. A família contratou um artista plástico aqui de Bento Gonçalves e ele fez essas releituras. As obras têm a temática do sol e eu vou apresentando para vocês no decorrer do passeio. Aqui na caixinha de acrílico nós temos o engaço. O engaço é o talinho da uva, a parte lenhosa do cacho. Esse é meramente ilustrativo, mas o engaço traz para nós um significado. Ele representa o início e o fim de um ciclo. No início, logo após a brotação, quando começa a formar o cachinho, ele vem com muita esperança de ter uma boa safra, uma boa colheita, a elaboração de bons produtos e também um bom rendimento financeiro. Já no fim do ciclo, após a colheita, quando a baga vai para a elaboração do vinho, o engaço vai retornar ao solo como uma forma de adubo orgânico. Outra grande característica aqui da família Passarim é que eles nunca foram viticultores, nunca plantaram a sua própria uva. Sempre compraram, desde 1927 até os dias atuais, o que é muito bom para fomentar a agricultura familiar aqui da Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha, o Vale dos Vinhedos, não é caracterizado por ter grandes produtores de uva, e sim são pequenos produtores. Tem famílias que já estão na terceira ou quarta geração que fornecem uva aqui para o senhor Arnaldo Passarim. Nessa parede aqui... Mas eu acho que o engaço ia na verificação também. Não, o engaço não, porque ele traria muito amargor. Nessa parede aqui, nós temos uma obra chamada de Sol Estrelado. E é um sol que foi elaborado com canos. Os canos vieram lá da União de Vinhos e lá eles tinham a função de fazer a circulação da água que era usada na limpeza da vinícola. O artista Rubens Santana pegou os canos,
fez os furos e botou a iluminação interna. Então, nessa obra de arte, ele junta o sol com as estrelas. A questão do engaço, do enjunto, o engaço traria muito amargura. Então, funciona basicamente assim. Se é vinho branco, durante o processo de fermentação, nós vamos ter somente o líquido. A uva vai ser esmagada, vai extrair o líquido e vinho branco vai só fermentar o líquido. No vinho tinto, aí a fermentação ocorre com casca da uva e com a semente, mas o casco ele nunca entra no processo. Vamos seguindo o nosso passeio. Eu vou fazendo ele pelas laterais e no fim nós vamos entrar lá na cava do sol. Aqui nós já temos mais uma obra de arte. Essa se chama Esquadrão Solar. E o Esquadrão Solar foi montado com portas de piletas. Piletas eram antigos tanques de concreto. Eles tinham o revestimento interno em epóxi ou em fibra e eram usados para a elaboração de vinhos. Quando então eles foram desativados, o Rubens Santana pegou as portinhas superiores, um pedaço de cano e transformou em um escudo. Juntou todos os escudos e transformou no Esquadrão Solar. Obra então que está aqui para proteger a nossa casa. Outra grande marca do Rubens Santana é o uso de luz quente e também a luz fria. A nossa geladeira aqui em destaque também vem da União de Vinhos. Lá, ela era usada no laboratório para conservar amostras de vinhos e de sucos. Aqui na Cava do Sol, ela teve o lado externo restaurado e é usado para gelar o espumante, então que eu vou servir para vocês agora. Mas a minha gente é assim. É Tinha borracha bolada para não tomar choque. Muita gente já teve. Te contaram isso? Você tem quantos anos? Olha, Você tem quantos anos? 5,4. Na minha idade, na nossa infância, enrolava-se uma borracha na maçaneta da geladeira Para não tomar choque. Para não tomar choque, é. Na maçaneta. E tomava choque. Mesmo assim. Agora, então, eu vou servir o primeiro produto para vocês, tá? Esse é um espumante Brut. Ele foi elaborado pelo método Charmat. A graduação alcoólica é de 12%. E tem duas uvas aqui na composição, que são as uvas Chardonnay e a uva Riesling Itálica. Então ele vai ser um Brut, mas é um Brut leve, fácil e bem refrescante. Época que as garrafas eram molhadas manualmente, a garrafa era posicionada nessa base. O cilindro ali de cortiça, colocado por aqui, baixava-se a alavanca e assim as garrafas eram fechadas. Aqui nós temos mais uma obra de arte do Rubens Santana. Essa obra aqui, ele chamou de 1000 folhas ao sol. O nosso 1000 folhas, então, ele foi elaborado com barrinhas de ferro e placas. Essas placas eram usadas no sistema de resfriamento de tanque. Aqui nós já estamos falando de tanques elaborados em aço inox. Boa parte dos tanques de inox, eles têm cintas ao seu redor que permitem controlar a temperatura interna do tanque. Dentro das cintas ficam essas placas e por elas circula a solução hidroalcoólica que permite controlar a temperatura do tanque. Deste outro lado, nós temos as barricas de carvalho. Aqui então agora a madeira carvalho, madeira essa que não se adaptou às nossas condições de clima e solo.
Então, todo o carvalho que é usado no Brasil, ele é importado. E a nível mundial, os maiores importadores de carvalho são os Estados Unidos e a França. Essas barricas aqui em específico são todas de carvalho vindo da França e de diferentes regiões. Por isso que vai ter algumas diferenças em cor de cintas ou cor de tampas. A capacidade de uma barrica dessas é 225 litros. Transformando isso em garrafa de vinho, nós vamos ter 350 garrafas de 750 ml cada uma. Aqui na Cave do Sol, as barricas elas são usadas majoritariamente para os vinhos tintos, com exceção do nosso vinho Chardonnay da linha Reserva e do Chardonnay que vai entrar no espumante ícone no Vitória Lúcia. Esses dois Chardonnays vão ter uma breve passagem pelo carvalho. Os outros vinhos brancos e o vinho rosé não estagiam. Já dentre os rótulos tintos, hoje somente 2 não passam no carvalho, que são Marcelin e Taná. Todos os demais vão ter algum estágio, sendo o tempo mínimo dos nossos vinhos da linha de entrada, onde apenas de 10 a 15% do volume passa 3 meses dentro do barril de carvalho, ou a linha reserva, o tempo varia de 8, 10 ou 12 meses, e nós temos os vinhos ícones, que são vinhos diferenciados, vamos dizer assim. O primeiro deles se chama Capitão Chico. Esse rótulo veio para homenagear o senhor Arnaldo Passarinho. Chico é um apelido que ele tem desde que era criança, ainda lá de Jundiaí. Nada a ver com Francisco. Sabe quando aquele apelido pega? Hoje os amigos do seu Arnaldo ainda o conhecem por Chico. Capitão referencia o fato dele sempre ter sido um líder no setor vitivinícola. O seu Arnaldo chegou aqui com 17 anos, lá em Flores da Cunha. E desde então ele participou de várias associações em busca de melhorar a qualidade do vinho e do suco brasileiro. O Capitão Chico é um Cabernet Sauvignon, a graduação alcoólica é 14,3. Apenas 800 garrafas foram elaboradas e todas elas são numeradas. Essa foi a forma que a família achou de homenageá-lo. E hoje o vinho da Cave do Sol, que tem mais tempo de barrica, se chama Sol Único, 18 meses no total. O Sol Único ele é um blend de 3 variedades: Merlot, Cabernet Sauvignon e Taná, das safras de 2020 e 2021. E esse vinho foi lançado em 4 de setembro do ano passado, para comemorar o nosso 2º ano da abertura da Cave do Sol ao público. E o seu Arnaldo ele é muito família, e ele decidiu que as avós, as donas, também mereciam uma homenagem. E para não ter briga na família, em um único rótulo ele homenageia a sua mãe e a sua sogra. O espumante se chama Vitória Lúcia. É um espumante pelo método tradicional e que tem 36 meses de autólise. Vamos ter aquelas garrafas, que são então garrafas de espumante pelo método tradicional. Até 5. Barricas novas. Barricas de primeiro uso. Aqui nós temos as garrafas de espumante pelo método tradicional. Aqui já é a fase final, que é a remulagem. Eu estava falando para vocês que a fermentação ocorre dentro da garrafa, né? O vinho é engarrafado e as garrafas são fechadas com as tampinhas de metal, igual ali a tampa de garrafa de cerveja. Vão ser acondicionados em caixas, em caixotas, e vão lá para uma cava. Vão ficar deitadinhos. Nos primeiros 45 dias ocorre a fermentação dentro da garrafa, o que vai gerar a pressão, já que gás de espumante não pode
45 dias, a minha garrafa vai ter uma pressão de 4,5 até 6 atms. E com essa pressão, a levedura morre. Mas fica ainda dentro da garrafa, vai ocorrer o processo de autólise, que é a quebra da molécula da levedura. Esse processo traz ao espumante cremosidade, complexidade e um pouco mais de intensidade. E o tempo varia. O mínimo geralmente são 12 meses. O máximo não existe. Nós temos o das avós de 36 meses, mas tem outras empresas que têm espumantes de até 60 meses ou mais de autólise. Terminando a autólise, com a garrafa em cave ainda, terminou a autólise, é a hora de nós retirarmos aquela borra da levedura. Aí sim, as garrafas vêm aqui para os pupitres. Vão ficar aqui na cave do sol em média 90 dias. Enquanto elas estão aqui, tem que dar um giro de um quarto de volta ali uma vez por dia. Percebam que as garrafas elas são identificadas, tem a marcação em giz. Algumas o enólogo veio aqui com a mão meio molhada, apagou um pouquinho. Mas ó, a grande maioria tá igual. Então vai dando um giro de um quarto de volta. Isso é feito para que a borra, que antes estava espalhada por toda a garrafa, decante lá para o gargalo, para facilitar a sua retirada, já que a maioria dos espumantes nós queremos um espumante límpido, translúcido. Depois do pupitre, passou os 90 dias, a remoagem está concluída, a garrafa vai passar pelo processo de degorgement, que é a hora que nós vamos congelar o gargalo da garrafa. É congelado, aí dá para colocar a garrafa com o gargalo para cima e ela vai passar por algumas máquinas. A primeira máquina, ela retira a tampa. Quando a tampa sai, a pressão interna de dentro da garrafa expulsa aquela borra de levedura. Nosso espumante agora é límpido, mas falta um pouquinho de volume na garrafa. Vamos adicionar um licor de expedição. E esse licor é o que define que produto final nós vamos vender. Se vai ser um espumante Nature, Extra Brut ou Brut. Esses termos estão relacionados com o teor de açúcar final. Nature é o que menos tem açúcar. A legislação brasileira permite até no máximo 3 gramas por litro. Nesse momento, aqui é tudo Nature. Querendo vender como Nature, o que vai ser usado para completar o volume que falta é somente espumante. No caso de Extra Brut, o Brut, o licor vai ser composto de espumante mais uma quantidade de açúcar. Extra Brut pode ter de 3,1 a 8 gramas por litro e um Brut de 8,1 a 15 gramas por litro. Depois que completou o volume, aí a garrafa recebe a rolha de cortiça, a gaiola, a cápsula e o espumante está pronto para ir no mercado. Esse é o mais tradicional do método. Mas a abertura da tampinha que você falou que era uma máquina? Sim. Poderia ser manual? Poderia, só que aí a gente perderia mais gás. Porque antigamente não tinha máquina. Antigamente não tinha. Antigamente nem fazia isso. É o que eu ia comentar agora. Antigamente, o espumante era consumido com essa borra da levedura. Champanhe de 100 anos atrás. Sim. E agora tem uma tendência no mercado de consumi-lo ainda dessa forma. Voltar a ser assim. Já tem muitas empresas que têm no rótulo espumante Surli. O Surli é um espumante com a borra da levedura. Organolepticamente não é tão diferente. A diferença maior é no visual, é no aspecto. O espumante que passa pela remoagem é límpido, o espumante com a borra da levedura, ele vai ser ali turvo. É essa a diferença maior. E o preço, mesmo tendo um pouco de processo a menos, o Surli é mais caro. É diferente. É diferente. E agora, convido vocês a conhecerem a nossa cave do sol. Nessa cave, o sol vai se apresentar de 3 maneiras para vocês. Vamos entrar aqui.
Ai, que legal. Ah, esse é o do sol. A primeira apresentação do sol é aqui no chão, através do nosso mosaico. Esse é um mosaico que foi montado por uma artista de Bento Gonçalves, a Karen Jacobs. É inspirado no sol Inca. E para trazer claridade no nosso sol Inca, lá em cima tem então a claraboia, que permite a entrada da luz solar natural. Dependendo de como está o tempo lá fora e também da posição solar, essa luminosidade ela vai aumentar ou diminuir. E nesse momento tem também o guarda-sol lá fora que está fazendo um pouquinho de sombra, por isso que está um pouquinho mais escuro aqui. Daqui não dá para ver o guarda-sol, mas onde ele está posicionado lá, ele impede então de entrar um pouquinho mais de luz. A terceira apresentação do sol é através de uma obra de arte do Rubens Santana, que está nessa parede aqui no fundo. Aqui nós temos a obra que se chama A Roda do Sol. Na sua confecção, o Rubens Santana utilizou uma placa de ferro e a roda de uma engrenagem. Essa engrenagem fazia parte de um circuito que era usado quando eles tinham que fazer trasfegas, transferir vinhos ou sucos entre tanques. Ela é toda feita de madeira e é uma peça ali mais ou menos da década de 60. E aqui eu finalizo a nossa visita interna pelas caves. Nós vamos agora retornar lá ao nosso espaço de vinharia, pois vocês têm mais 5 produtos para degustar. Eu sempre brinco que a nossa é mais só para o turismo, porque no fim do dia eu desligo. Quem usa, né, a música ali pro vinho, ela fica ligada sempre. Sim. Dizem, tem alguns estudos que as ondas sonoras auxiliam na época, na maturação do vinho. Aqui é mais pro turismo. Sim. As 4 estações de Vivaldi. Chegamos no verão. Não, chegamos no inverno, estávamos na primavera, deve já estar no verão. A gente passou na Salcão e falamos que a classe aqui é 24 horas por É verdade, Bonitinho os quadros, não é? O César? É. Simpática essa integração do César. É mesmo, não é? No número 1? Obrigado, Maria. Sim, número 1. Talvez alguém chamou ele um pouquinho antes. Sem problema. Oi. É. Esse é o verão. Four Seasons. É o hotel. É. Sobe. Então, ó, Gente, eu tô amando, ó. sala de gastronomia. Já tomamos um espumante, já tô bebendo. Já tô groguinho. Primeiro andar. Vamos agora sentar no espaço beberrão. É. Vamos pro barzinho agora. Vamos. Uma coisinha lá pra Vamos lá. vocês. Já deixei as taças aqui.
Tá, obrigado, Maria. Obrigado. Você prefere ficar na sua cadeira mesmo? Não, eu sento nessa. Vai. Você senta Eu mudo, aham. A Guga. Senta e eu vou empurrar sua cadeira. Ó, deixa eu empurrar. Pega. Aqui hoje tá É. pesado. Vai. Olha, deixa eu colocar no pote do guardanapo. Acho que dá. Só dá pra pegar garrafa d'água. Oi. Tá muito bom. Obrigado. Já a paisagem. Deu certo. Olha nosso hotel. É verdade. Pra ver tudo aqui, ó. E eu vou seguir então a degustação de vocês. Montamos a mesa da seguinte forma. Ela tem água, a água é a maior aliada durante a degustação de vinhos. Mantém o corpo bem hidratado, auxilia na limpeza do paladar. Então, quanto mais água se toma, melhor. O pote ali com a torradinha para auxiliar na limpeza do paladar e o baldinho preto, que tem a função de descarte. Vamos degustar aqui 5 produtos. E esses 5 produtos estão divididos entre um vinho branco, 3 vinhos tintos e mais um espumante para finalizar. O primeiro vinho que eu vou servir para vocês é o Sauvignon Blanc. Ele é da safra de 2021 e conta com uma graduação alcoólica de 12%. Não passa pelo carvalho, então ele vai se apresentar para vocês como um vinho leve, bem fácil, bem refrescante. Nesse vinho, vocês podem encontrar aromas que vão lembrar ali um pouquinho de pera, de maracujá, tem um leve aroma floral. No paladar, vocês vão perceber o aumento da salivação. Isso é provocado pela acidez. E esse aumento de salivação traz também uma sensação de refrescância. Por isso, nós indicamos que é um vinho para tomar geladinho. Não precisa ser igual espumante, mas que a temperatura fique entre 6 e 10 graus. Sendo ele bem leve, pensando numa harmonização também, comidas leves. Uma massa de molho branco, um risoto de limão siciliano, pera com gorgonzola, ou até um risoto de camarão, desde que não seja tão temperado, combina. Um franguinho grelhado, uma salada também, um queijinho mais fresco, com uma temperatura alta, são bons ingredientes para tomar esse vinho. Bem gostoso. Eu vou deixar vocês agora bem à vontade e logo mais venho com o próximo vinho, tá? Perfeito. Com licença. Obrigado, Maria. Gostoso assim.
Muda aqui na bola branquinha. Porque você tira foto. Oi? Aqui você tira foto. Virar pra você não dá. Ah, não quero virar. Não dá. Muito interessante o passeio, né, pessoal? Muito educativo, ó. Falando tudo sobre vinho. Muito legal, né? Gente, Cheers. Ó, virar o rótulo aqui. bebe tudo agora. Não. Não bebe tudo de golão, não. Vai passar mal. Fica tão gostoso. Lembra que se não quiser mais, descarta, tá? Uhum. Senão eu não aguento mais. Os outros que não. Calma. Quer que eu descarte? Vamos lá. Senão fica muito pesado. Vamos começar agora com os vinhos tintos. Vão ser 3. Eu vou servir em ordem de cor. O primeiro leve, o segundo médio, o terceiro mais encorpado. O primeiro deles, então, Cabernet e Merlot, um blend, um corte, uma assemblagem dessas duas uvas, 50% de cada variedade. Rótulo branco mostra os vinhos da linha de entrada. Então, a passagem pelo carvalho é breve, de 10 a 15% do volume. A safra dele é 2019, a graduação alcoólica 12,5%. Ele vai trazer uma sensação diferente no paladar. Isso se comparado ao vinho branco. O vinho tinto traz a sensação de astringência, que é justamente a secura. Ah, secura, tá. Na boca. Essa secura ela é provocada pelos taninos. Taninos são compostos fenólicos presentes em maior quantidade na semente e na casca da uva. Como o vinho tinto fermenta com a casca, extrai mais tanino. Nesse vinho é de uma forma leve, tá? Não vai secar tanto. Os próximos, a sensação aumenta. É maior. Nesse vinho, os aromas vão ser aromas de frutas vermelhas, baunilha, um toquezinho de especiarias. Essa linha de vinhos, ela foi elaborada muito com a ideia de um vinho do dia a dia. Aquele vinho que combina com um outro jantar simples, ou mesmo que é só tomar um vinho para relaxar. Então ele vai bem uma massa ao sugo, uma pizza, uma carninha assada magra, um queijinho Gouda, ou até mesmo um chocolate ao leite, vai combinar bem com ele. Vinhos tintos, nós então recomendamos o seu consumo resfriado, que as temperaturas fiquem entre 16 e 18 graus. Quem tem à vontade, tá? Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. É, mais clarinho também, como ela falou. É mais clarinho, então aí é. É clarinho. É a Felícia. É clarinho. Ó, esse aqui é mais clarinho, então é mais. Não é tão forte.
E tem muito mais pela frente ainda, viu? Enjoativo, espumante, então é bem geladinho. E o moscatel, nós indicamos que ele harmoniza muito bem frutas, tortas, doces, sobremesas ali de uma forma geral. Quando você mistura doce com doce, você vai ter um equilíbrio desses açúcares, então o prato, a mistura não se torna mais doce ou enjoativa, e sim mantém o açúcar ali já sentido. Outra ideia do moscatel é harmonizá-lo com queijos azuis, gorgonzola ou roquefort, o que traria uma sensação ali de agridoce no paladar. O moscatel tem um aroma que lembra bastante o aroma de frutas de polpa branca e amarela, bem frutado e num paladar leve, bem refrescante. O açúcar, então, de um moscatel é de pelo menos 60 gramas por litro. Fiquem bem à vontade, tá? Obrigado. Obrigado, Maria. Nossa, olha que linda a cor. Adoro. Tem que ser da paz. Nossa, esse é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Tu vai amar.